Salmo de Davi hoje, Salmo 26, é o que eu vou ler com vocês hoje, traz para nós aí uma experiência diferente na vida de Davi. Davi, diante do Senhor, começa a fazer declarações a respeito de si mesmo. Isso mesmo, Davi começa a falar com Deus a respeito de sua integridade, a respeito de sua lealdade, de sua fidelidade. Davi começa a discorrer quem ele é, qual é a sua verdadeira intenção em servir a Deus. Será que Davi precisaria dizer isso para Deus? Deus, que é conhecedor dos céus e da terra, foi Ele quem criou o homem, Ele sabe o que está dentro do coração do homem, portanto, Ele conhecia Davi. Não havia necessidade de Davi se derramar e falar tudo aquilo. Mas, como eu venho dizendo em outros salmos, os salmos de Davi são salmos proféticos para as nossas vidas. Ele traz para nós reestruturação, ele traz para nós informações que nos transforma, que nos faz ter mudança de vida, mudança de trajeto. Então, quando Davi entrava ali no secreto para falar com Deus, ele tinha uma sinceridade diante de Deus. Davi não mentia, Davi não era falso em suas palavras. E hoje eu pergunto, será que nós temos essa autoridade? Será que nós temos essa liberdade diante de Deus hoje? Será que há essa liberdade em nós hoje, diante de Deus, como Davi, para chegar e rasgar o nosso coração e falar da nossa integridade, do nosso caráter, falar da nossa lealdade? Será que nós somos essa pessoa leal? Será que nós temos essa possibilidade? Porque quando nós falamos, proferimos palavras, nós conseguimos ouvir e ter uma autoavaliação de nós mesmos, sabendo quem nós somos, porque nós estamos declarando, porque muitas vezes se nós não falarmos, nós não saberemos de fato quem nós somos. Então, quando nós falamos, quando nós abrimos a nossa boca e proferimos palavras ao nosso respeito, nós podemos pensar sobre elas. E Davi, ele proferiu palavras a respeito de sua integridade, de sua fidelidade, de sua lealdade. E ele tinha essa liberdade diante de Deus, porque ele se sentia um homem verdadeiramente livre para falar, porque ele tinha um caminho ao qual ele projetou diante do Senhor para ser fiel e íntegro à sua verdade. E hoje eu quero falar com você sobre essa integridade, sobre honra. E o tema da mensagem hoje é: quem se declarará fiel diante de Deus? Essa é a pergunta hoje que eu quero fazer para você. Diante dessa pergunta, quem se declarará fiel diante do Senhor, eu trago aí princípios de honras, atitudes de honras a Deus que nós precisamos ter para nos declarar fiel diante de Deus. Porque Davi, ele se declarou fiel, íntegro, responsivo, uma pessoa verdadeiramente que era digna, né? Digna ali de ser recebida diante da presença de Deus. E muitas vezes nós não temos essa coragem de buscar a Deus porque nós não nos achamos dignos. Não existe ninguém digno. Todos nós aqui estamos destituídos do reino dos céus, né? Todos nós pecamos e porque todos nós pecamos, nós fomos destituídos de sua glória. Mas o Senhor nos deu o privilégio, através de Jesus, né, para que nós acessemos todos os dias o seu favor, a sua misericórdia, né, a tua graça que é infinita. Então ele fala: olha, filho, eu te dou a oportunidade de todos os dias você se redimir, né? Não todos os dias na mesma condição, no mesmo pecado, na mesma queda. Mas nós sabemos que enquanto caminha aí no mundo, né, o Senhor com certeza olha para nós e fala: eu sei que enquanto você caminha neste mundo, você está sujeito a cair, você está sujeito a pecar, porque as aflições são muitas, mas eu te dou essa oportunidade de você entrar na minha presença e de você falar comigo, abrir teu coração e me contar o que você quer, o que você precisa que eu faça para que haja uma transformação, para que haja uma mudança. Nós não estamos falando porque Deus não sabe. Nós não estamos abrindo nosso coração porque Deus não nos conhece. Nós estamos crendo que, conversando com o Pai, né, tendo uma conversa, um diálogo com o Pai, Ele irá nos ouvir. Assim como Davi cria que Deus o ouvia, nós também precisamos crer. E hoje a primeira atitude de honra a Deus
que eu quero ler com você, está no capítulo 26, no versículo 1, e diz assim: declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. O destaque, integridade. Que integridade que é essa? Quando nós falamos de integridade, nós estamos falando de plenitude, né? Nós estamos falando de inteireza, estamos falando de honradez, né? De verdade, de pureza, de um coração verdadeiramente sincero diante de Deus. Então Davi, ele afirmava isso, ele falava: Senhor, eu tenho integridade. Né? O que Davi estava passando nesse Salmo 26? Ele estava passando por um momento onde certamente um grupo, né, de pessoas, inimigos de Davi, com certeza, porque Davi tinha muitos inimigos. O homem, quando ele é um homem que busca andar na presença de Deus, ele vai encontrar muitos inimigos no seu caminho, vai encontrar muitas perseguições. Davi era este homem. E eu creio que neste momento aqui, Davi sofria perseguições de pessoas que colocavam em jogo a sua integridade, o seu caráter, e falava dele que ele não era essa pessoa. Falava mentiras a respeito de Davi, que o entristeceu, porém, Davi correu para os pés do Senhor. Muitos costumam correr para um amigo ou uma amiga, falar daquele, falar do outro, dizer: olha, fulano está falando isso, fulano é isso, é aquilo, e começa então uma contenda, uma discórdia, porque ao invés de nós corrermos para o Senhor, nós corremos para pessoas que, sim, existem pessoas que podem nos ajudar, mas existem pessoas que vão acabar, né, com aquele ambiente de paz que nós vivíamos. Tem pessoas que vão acabar destruindo, muitas vezes, sonhos, projetos, planos de pessoas que confiaram, contar, né, sobre seus dilemas, sobre suas dificuldades, sobre seus sonhos, e não vão ajudar. Então, primeiro eu recorro a Deus, primeiro eu abro meu coração a Deus. Ele, assim, com a sua infinita misericórdia, com a sua graça maravilhosa, vai conduzir-me a pessoas que vão poder me ajudar. Então, Davi aqui, ele está abrindo teu coração, dizendo que era íntegro, verdadeiro, leal ao Senhor, e ele diz: declara-me inocente. Por que ele está dizendo declara-me inocente? Porque ele precisava que o Senhor o julgasse diante dos homens. Ele não precisava dizer para aqueles homens que ele era, porque o Senhor sabia quem era Davi. E hoje, né, nós temos exemplos na palavra de Deus de muitos homens que foram íntegros, não foi só Davi. Nós estamos discorrendo aqui sobre Salmos, mas nós sabemos de muitos homens dentro da palavra de Deus que foram homens íntegros. José, filho de Jacó, foi um homem muito íntegro, um homem muito verdadeiro, um homem que andava segundo o coração de Deus, né? Então, muitas vezes a nossa integridade vai nos trazer consequência. E José ali, filho de Jacó, né, como alguns conhecem como José do Egito, foi um homem, né, que recebeu toda a confiança, levado ali como escravo, porém um homem que Deus tinha planos na vida dele ali no Egito. Ele foi considerado um dos maiores administradores ali, né? Um grande homem da realeza, né? Que tinha acesso aos reis, que tinha acesso aos grandes nomes do Egito. Acolheu José, né? Comprou José como escravo e viu em José grandes qualidades e o quis colocar como administrador de seus bens, sua casa. E então veio, né, esse desafio sobre José. A mulher ali de Potifar, grande general, né, que confiou todos os seus bens a José, chega e o tenta, se lança sobre os braços dele, pede a ele que a satisfaça, né, que deite-se com ele, né, e que tenha relação com ele, e ela o agarra. E José, com a sua integridade, com a sua verdade, olha para aquela mulher e a despreza, né, foge dela, corre daquela mulher. E diz que ele não entristeceria, ele não cometeria tal pecado contra quem? Contra esse general? Contra Potifar? Não, contra Deus, porque era perante Deus que José estava pecando. Era perante Deus, primeiramente, que José estava entregando uma vida suja, imunda. Então José simplesmente foge dessa mulher. Ali em Gênesis 39, no versículo 7 ao 9, diz assim: José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo.
Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele, né? Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ou seja, aí é a integridade, né, de José aflorada, né, a sua verdade, a sua pureza, a sua responsabilidade diante de Deus, o Deus que ele conhece, que é um Deus poderoso, é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também, que vai trazer consequências também sobre os nossos atos pecaminosos. Então, quando nós falamos de obedecer ordens, né, nós estamos colocando em jogo até mesmo obedecer ordens de reis e autoridades. Por quê? A palavra de Deus nos manda, em primeiro lugar, né, lá em um dos seus mandamentos, a palavra de Deus nos manda orar pelas nossas autoridades, pelos nossos reis, pelos nossos governos, porque nós estamos abaixo deles e nós dependemos de que esteja tudo bem lá em cima para que aqui embaixo esteja tudo bem. Então, o Senhor manda orar por nossas autoridades e obedecê-las, porque todas elas foram instituídas por Deus. Afinal, nada acontece sem a vontade de Deus, nada acontece sem o plano de Deus. Mas quando isso coloca em jogo desobedecer a Deus, quando isso coloca em jogo e contra a palavra de Deus, aí nós desobedecemos sim autoridades, se precisar. Nós seremos prejudicados. Muitas pessoas são prejudicadas porque desobedecem as autoridades para obedecer a Deus, né? Lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, diz assim: ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Isso é quando Pedro estava sendo perseguido, né? Foi preso, aí ele soltava Pedro, Pedro ia lá e pregava de novo, Pedro, né? Eles falavam: você está sendo preso porque você está pregando em nome desse Jesus. Nós não queremos que você fale de Jesus aqui. Então você está sendo preso por isso, nós vamos te soltar, mas você pare de falar desse Jesus. O que Pedro fazia? Ele era solto, ele ia lá e continuava a pregar no templo. Então vinha novamente as autoridades contra ele. Então ele falava: nós não estamos aqui para obedecer primeiramente as autoridades, nós obedecemos primeiramente o nosso Deus. Então, se o que você está me dizendo vai contra os princípios do meu Deus, eu não desobedecerei. Não vou desobedecer a Deus para obedecer vocês. Então, assim, a mulher de Potifar era uma mulher que tinha poder sobre a vida de José. Afinal, ele era ali administrador de todos os bens, mas ele era um escravo, então ele devia obediência a esta mulher, ao esposo dela. Na ausência do esposo, devia obediência à mulher. Mas ele não a obedeceu porque ela queria que ele cometesse algo que estava indo contra os princípios do Senhor. E muitas vezes nós vamos ter, sim, que enfrentar dificuldades, enfrentar perseguições para obedecer a Deus, para andar dentro do propósito de Deus. Quantas lutas e dificuldades nós enfrentamos, quantas perseguições nós enfrentamos muitas vezes no trabalho, na escola, até mesmo dentro da nossa casa com pessoas que ainda não conhecem a Deus, que usadas pelo inimigo lançam setas sobre a nossa vida para nos desestabilizar e para nos fazer ir contra a vontade de Deus. E aí eu quero perguntar, e você? Diante das dificuldades, das circunstâncias, como tem sido seu coração diante de Deus? Naquele momento em que ninguém te vê também, tua integridade, a tua lealdade, você sabe que o Senhor te vê, você sabe que o Senhor te conhece, você sabe que Ele sonda o teu coração, mesmo se você não estiver fazendo nenhuma atitude com as suas mãos ou corporal, se o seu pensamento gerar algo que já é contra a palavra de Deus, isso descer para o teu coração, que seja cobiçar a mulher do teu próximo, que seja desejar algo que não lhe pertence, que seja ter inveja ou ciúmes, isso que for gerar dentro do teu coração, dentro da tua mente, de descer pelo teu coração, isso já vai contra, isso não é ser íntegro diante de Deus, e isso já vai descendo para o coração e já vai nos corrompendo e já vai fazendo com que nós não tenhamos princípios de honra a Deus. Então, se isso começar a ser gerado dentro do nosso coração, nós já precisamos nos derramar diante de Deus e pedir: Senhor, tira isso do meu coração, porque eu não quero ter esse sentimento. Sentimento de cobiça, de inveja,
de adultério, sentimento de raiva, de ódio. Eu preciso que o Senhor tire isso de dentro do meu coração. E como o Senhor sabe que o seu desejo, que o meu desejo é servir a Ele de todo o coração, Ele vai tirar, Ele não vai nos deixar sofrer. E a segunda atitude de honra que eu quero falar com vocês hoje, né, é uma atitude que poucos têm. É muito difícil hoje nós falarmos de confiança, nós falarmos de credibilidade. Esta segunda atitude que eu quero falar com você hoje, ela está ainda no versículo 1, na parte B do versículo 1, que fala sobre confiança. Após Davi falar sobre sua integridade, ele fala: tenho confiado no Senhor sem vacilar. Ou seja, ele fala de sua confiança, de sua credibilidade. Quando nós falamos de confiança, nós estamos falando, sim, de credibilidade, né? De conceito positivo que se tem a respeito de alguém, né? E aqui é a respeito de Deus, né? É um crédito, é uma segurança que nós temos quando nós colocamos ali a nossa vida, né? Diante de um relacionamento, diante de um advogado, diante de um juiz. E aqui Davi está falando: quem é o seu advogado? Quem é o seu juiz? Quem é a pessoa que Davi colocou plena confiança? Em Deus. Falando aí de confiança, né? Falando de crer em Deus, Davi ali, ele fala que ele confia em Deus. Ele fala que ele crê em Deus, que ele colocou a vida dele aos pés do Senhor. E falando dessa confiança, nós temos um grande exemplo na palavra de Deus, que é o rei Ezequias, um homem que era um homem totalmente confiante no Senhor. Ele passou por várias situações, porém duas se destacam na palavra de Deus, que uma foi a respeito da perseguição dos assírios contra ele, né? O rei da Síria veio e falou: olha, que Deus é este que você confia? Quem é que você pensa que é? E que Deus é esse que você pensa que teme, que não vai te livrar da minha mão? Todas as nações que eu persegui, eu destruí, eu venci. Você acha que eu não vou conseguir vencer você, Ezequias? Quem você pensa que é? Mas Ezequias, diante daquela pressão, diante daquela angústia, porque deve ter sido muito angustiante para Ezequias ficar ouvindo aquelas afrontas, porque verdadeiramente o exército assírio era um exército poderosíssimo. Onde ele chegava não sobrava nada. Ele destruía tudo, ele destruiu todas as nações vizinhas, todas as províncias vizinhas. E ele mandava o mensageiro dele falar para todo o povo ali de Ezequias. Ezequias, um rei temente ao Senhor, se desmanchou diante do Senhor e falou: Senhor, tenho confiado em ti. Eu sei que o Senhor é o meu Deus. O Senhor é fiel e o Senhor pode me livrar. Me traz uma resposta. O Senhor trouxe a resposta a ele através do profeta Isaías. Isaías veio e falou: ó, o Senhor vai julgar a tua causa. O Senhor vai destruir o exército inimigo. Fica tranquilo. Ele confiou no Senhor. Ele não se rendeu. Os assírios queriam que Ezequias se rendesse, se entregasse. Mas se eles fizessem isso, será que Ezequias hoje teria o seu nome para a história? Ele teria se rendido e aí então ele deixaria de ser um exemplo diante de Deus, de um homem confiante, de um homem perseverante. Mesmo com toda a pressão, ele não se rendeu. Ele não passou só por isso, ele passou também por um momento muito difícil com a sua saúde, passou por um leito de morte, onde também o profeta Isaías chega para ele e fala: olha, você vai morrer. Fala: olha, põe ordem à tua casa, porque certamente morrerá e não escapará. O Senhor manda eu te falar isso. E então Ezequias, mais uma vez, o que ele faz? Ele clama ao Senhor, ele fala: Senhor, tenho sido fiel, tenho sido íntegro, tenho confiado em Ti. O Senhor é a minha força, é a minha única saída. Me livra dessa angústia. Ele começou a sofrer angústia já antecipadamente de sua morte. Claro, quem que vai receber uma notícia de morte e não vai se angustiar, não vai entrar em desespero? Obviamente, ele sabia que, se Deus estava falando, isso seria cumprido. E ele chora diante do Senhor e fala: por quê? Por que eu estou recebendo essa notícia de morte? Eu tenho confiado em Ti, tenho servido a Ti com integridade, com confiança, com respeito. O Senhor é o meu único Deus. E aí o Senhor vem e traz o profeta Isaías novamente, fala: olha, o Senhor te acrescentou mais anos, o Senhor dá mais anos de vida a você, Ezequias, para que você possa
saber que Ele é Deus, que Ele ouviu a tua oração, Ele ouviu o teu clamor. Lá em Reis, 2 Reis, capítulo 18, versículo 5 ao 7, diz assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele, e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Veja bem, Davi era um homem bem-sucedido em tudo que fazia, se declarou fiel, se declarou íntegro, se declarou responsivo diante de Deus. Ezequias da mesma forma. Davi passava por lutas e batalhas que parecia que era o fim, mas continuava confiante em Deus, e Deus ia lá e o bem-sucedia, prosperava as suas lutas, fazia vencer as suas batalhas, e ele continuava marchando. Assim foi na vida de Ezequias. E aí nós perguntamos a nós mesmos, né? Como é que nós reagimos diante das ameaças, reagimos diante das circunstâncias? Porque aqui mostra a confiança do rei Davi em Deus, em julgar suas causas, mostra a confiança do rei Ezequias diante de Deus, em confiar e em julgar as suas causas, né? Em vir a teu favor. Como que nós temos vivido? Diante das ameaças, diante das crises, diante das circunstâncias? Será que nós só confiamos em Deus quando nós conseguimos ver algo, avistar algo que possa ser, que dê certo? Aí nós, olha, eu tenho confiança, porque muitas vezes é muito óbvio. Tem coisas que tá óbvio que vai acontecer, a gente fala, eu creio que vai acontecer. Mas será que você tem colocado sua confiança em coisas que você nem sonha? Que você tem desejo no teu coração, mas muitas vezes nem pede, porque fala assim, isso é tão distante de mim, isso é tão distante da minha vida, que eu nem vou pedir. Né? São coisas que estão longe mesmo do nosso alcance, mas para Deus é isso. Então isso é crer. Diante do exército assírio aqui, já dentro ali dos portais da cidade, poderia se dar como destruída aquela cidade. Poderia se dar como derrotada, derrubada. Mas e aí? O que nós podemos entender com isso? Que aquilo que os nossos olhos não vê de possibilidade, aquilo que é improvável, aquilo que nós falamos, de fato isso é impossível. E se é impossível, é exatamente porque é impossível, porque é Deus quem faz. Então nós precisamos crer. Diante das ameaças nós precisamos confiar. Diante das ameaças nós precisamos colocar o nosso pensamento firme em Deus e saber que Ele está conosco e que é Ele quem rege todas as situações da nossa vida. Não somente confiar nos tempos de bonança em que nós possamos avistar as coisas boas, mas quando nós não avistamos nada, quando nós estamos na escuridão, quando nós não conseguimos ver nada porque está embaçado, está sujo, poluído de problemas, dificuldades, nós precisamos entender que o Senhor está no controle. E Ele não nos colocou para caminhar neste mundo simplesmente por acidente. Ele tem um propósito. E o propósito dele é nos fazer prosperar. E o propósito dele é nos fazer crescer, é nos fazer ter, sim, vida abundante nesta terra, enquanto nós somos testemunha do teu poder, testemunhas do teu nome. Então nós precisamos, assim como esses dois reis, confiar no Senhor, né? Nós temos aí um exemplo, certa vez na cidade de Tiatira, Paulo, né, diante de tantas lutas ali, tantas dificuldades, sendo preso, sendo solto, apanhando, sendo açoitado. Certa vez ele e Silas, um outro, né, discípulo que andava ali juntamente com ele, eles foram presos e eles começaram a louvar o Senhor, eles começaram a cantar dentro da prisão, de forma que é isso, né? Isso produz para nós aí um peso de glória. Nós sabemos que se nós não prevalecermos nessa vida, nós temos uma vida muito maior na eternidade com o Senhor, vamos louvar ao Senhor. Eles poderiam entrar em crise, em desespero e falar, Senhor, nós estamos pregando teu evangelho aqui nessa cidade, sofrendo tantas perseguições e agora prisão, como que nós vamos pregar o teu evangelho se nós estamos presos, Senhor? Né? Certamente é o que nós falaríamos, né? Nós falamos, que injustiça. Então eles louvavam o Senhor, porque eles sabiam que tudo estava dentro dos planos que o Senhor tinha para eles. E de repente um terremoto vindo dos céus, abala toda aquela estrutura,
solta todas as correntes daqueles presos que estão ali, principalmente de Paulo e Silas, as portas se abrem e eles saem. E ali, diante do testemunho, como eu acabei de dizer aqui, nós somos testemunhas, nós temos um propósito de Deus na nossa vida, que é testemunhar o teu nome. Diante daquilo, o carcereiro treme e fala: verdadeiramente, o Deus destes homens é um Deus verdadeiro. O que eu preciso fazer para ter esse Deus na minha vida? Para poder pertencer a esse Deus, para poder ser como vocês, né, e para ser salvo da ira desse Deus, porque ele viu que o Deus, né, de amor era um Deus também de justiça e um Deus que poderia trazer, sim, grande terremoto à vida de todos ali. Então ele temeu, ele tremeu diante do Deus de Paulo e Silas. Então, lá em Atos dos Apóstolos tem a resposta que Paulo e Silas disse a eles. Disse assim ao carcereiro, lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ou seja, crê, confia, né? Descansa no Senhor em todos os seus dias. Saibas que Ele vai fazer, que nós não precisamos negociar a nossa integridade, nós não precisamos negociar o nosso caráter. Somente crer e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a terceira atitude que honra a Deus está no versículo 3, que fala algo muito importante para os nossos dias. No versículo 3 diz assim: pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Consciência. Consciência é a noção do que é certo e do que é errado. Né? Davi, ele tinha uma consciência de quem era Deus. Ele sabia que Deus conhecia o teu coração, conhecia a tua integridade. Ele sabia que Deus era amor, mas que Deus também era justiça. Ele sabia que Deus podia trazer resposta às suas orações e fazer o seu nome ser engrandecido, sim, no meio dos seus inimigos, né? O nome de Deus e o nome de Davi. Porque quando Deus honra o teu nome e Ele honra aquele que o serve. Faz com que todos olhem e falem: ali verdadeiramente vai um servo de Deus, digno, né, de confiança, digno de respeito dele. Então, quando eu tenho essa consciência de que Deus está em mim e de que eu devo pensar com os princípios de Deus, com as verdades de Deus, eu vou fazer tudo conforme a tua palavra manda que eu faça. Essa é a consciência. Então, essa consciência Davi tinha, consciência de que Deus era um Deus de justiça, de que Deus era um Deus de amor e de que tudo estava desenhado e projetado dentro dos seus planos e que ele não precisaria se preocupar, pois a resposta de Deus era boa, perfeita e agradável para a vida dele. Como que nós estamos com a nossa consciência em Deus? Será que é uma consciência tranquila, uma consciência que descansa enquanto busca, enquanto espera no Senhor? Será que é uma consciência de que o nosso Deus é um Deus de justiça e que Ele vai trazer resposta no tempo certo? Que a resposta dele pode não ser a nossa, mas que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas e que vai nos conduzir por um caminho aonde lá na frente nós vamos entender o propósito dele, né? Então, para concluir, o que eu quero hoje trazer para você é consciência de quem é Deus, do seu poder, do seu amor, de que tudo que Ele faz tem um propósito. De que a vida precisa ser colocada de certa forma diante de Deus, a qual, independente se nós vamos ter sucesso ou não, se nós vamos ser perseguidos ou não, se nós vamos sofrer circunstâncias adversas ou não, a nossa integridade não pode ser negociada. Nós precisamos continuar íntegros diante de Deus, a ponto de nós falarmos sim em voz alta: Senhor, olha a minha integridade e me defende diante dos meus inimigos. A nossa confiança em Deus, ela precisa ser cada dia mais moldada e ela precisa ser cada dia mais adubada, né? Como uma terra mesmo, que você coloca ali e começa a molhar, a regar, a lançar sobre ela sementes para que cresça. E como isso cresce? Isso cresce quando eu procuro recursos, procuro ajuda de pessoas que estão no caminho, que estão com Deus. Se sozinho eu não consigo e eu nunca vou conseguir, essas pessoas possam me ajudar. Existe um nome que é sobre todo nome, né? E esse nome é Jesus, esse nome é o Filho de Deus que veio para nos salvar. Então nós podemos buscá-lo, nós podemos interceder para que venha,
né, o Espírito Santo sobre as nossas vidas e nos traz socorro na hora da nossa angústia, na hora da nossa aflição.